Mas a temática hoje é Cristo formado em nós. Porque todo o tempo que passamos aqui no planeta Terra, estamos em um processo de formação. Observe que nós, quando somos gerados, existe um intervalo de 9 meses que passamos na barriga da nossa mãe, sendo gerados, sendo formados como ser humano. Depois vem a infância e criança. Existe uma formação biológica no nosso corpo. Depois, jovens, começamos a ser formados sexualmente. Os órgãos vão tomando suas formas para uma vida adulta, uma vida de reprodução. Depois, adultos. E passa o processo, vem a velhice. Isso no âmbito biológico. No âmbito espiritual, nós passamos também por essa formação quando buscamos a Deus. No campo profissional, nós começamos a estudar. Começamos ali jardim 1, pré, começa todo aquele processo até a universidade, até a conclusão de um curso superior, de um curso acadêmico, de forma que nós temos que nos especializar. Aqueles que não fazem a universidade por falta de oportunidade ou porque não querem estudar, eles se firmam numa profissão. São mecânicos, motoristas, agricultores, são técnicos em diversas áreas, mas temos que nos formar em algo. Contudo, abrindo um precedente, abrindo um parâmetro, no meio dessa gama de formação, desse grande leque biológico, material, espiritual, acadêmico, nós somos tendenciosos a não nos formar espiritualmente. A formação espiritual aqui não se trata de um curso teológico, mas é sermos formados em Cristo. Parece loucura, mas vamos ver a Bíblia, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e o versículo 19, que traz a seguinte citação: Meus amados filhos, novamente estou sofrendo com dores de parto por vossa causa. Isso é, até que Cristo seja formado em vós. A palavra de Deus assim cita. Até que Cristo seja formado em vós. Então observe que nós temos esse dever, essa obrigação, assim como buscamos as coisas materiais, as coisas biológicas, crescer. Ninguém vai querer ser criança a vida toda, ninguém vai querer ser jovem a vida toda, quer ficar adulto, quer conquistar os espaços, porque é um processo da mesma sorte, funciona no mundo espiritual. Agora perceba o compromisso e a preocupação de Paulo, desejando formar ou gerar Cristo na vida das pessoas. São palavras que foram citadas, foram inspiradas pelo Espírito Santo, talvez do ano 63 ao ano 74, do nascimento de Cristo, e nos dias atuais ecoa com grandeza na vida das pessoas, porque a única preocupação espiritual que devemos ter é entender a Deus na sua íntegra, na sua realidade. Mas a única preocupação espiritual que as pessoas têm no contexto atual, ou talvez ao longo desses séculos, é a religião. Religião é a incompletude da espiritualidade, é incompleto. Talvez você ser evangélico, ser budista, ser católico, ser espírita, isso leve o nome de uma religião, mas é a incompletude da espiritualidade. Porque é incompleta uma religiosidade, um estudo, uma teologia, em que não é posto em prática Cristo como evidência, em que não há frutos, em que não há testemunho, em que não há ascensão, não há grandeza, não há prosperidade espiritual, não material, espiritual,
prosperidade material ou é consequência de uma vida profissional, de uma vida de pesquisa, de estudos e de sorte também. O interessante, quando fala em espiritualidade, ontem de manhã eu ganhei novamente o campo missionário na rotina da semana e estive na Serra de Bodopitá, em Queimadas. Quem conhece Queimadas conhece aquela serra alta, aqueles montes onde os crentes gostam de fazer vigília. E o que me chamou a atenção, não ia nem entrar naquela localidade, foi uma cruz de mármore grande de 3,20 metros de altura por 2,50 de comprimento na lateral dela. Essa cruz de mármore posta em cima de uma pedra que tinha aproximadamente 5 metros. Somando 5 metros com esse 3,20 vai para 8,20 metros de altura. Então não tinha como deixar de observar aquilo. Então de repente eu peguei a moto, entrei pelaquela estrada e disse, vou ver o que é aquilo. E fiquei no pé daquele cruzeiro olhando aonde chega a fé, aonde chega a ascensão espiritual das pessoas. Porque as pessoas estão deixando de gerar Cristo em sua vida para gerar coisas humanas, coisas efêmeras, isso é, passageiras. Se curvam a todo tipo de coisa, a todo tipo de ritual, mas não estão querendo compreender o Evangelho. Não estão querendo compreender que nós temos uma vida eterna. As pessoas se preocupam muito em não morrer. Não se preocupe, você não vai morrer não. A carne fica, mas vai ter uma vida eterna. Ou na destituição, longe de Deus, com choro, com vergonha, com dor, ao lado de Lucifer, Satanás. Ou uma vida gloriosa ao lado de Deus, uma vida de glorificação. Então essa vida biológica ela vai passar, mas o nosso entendimento, o nosso ser, a nossa personalidade, o nosso eu, vai partir para a vida eterna. E voltando àquela comunidade, eu observava aonde chega a fé, aonde chega a intimidade das pessoas que abandonam o Evangelho, deixa a palavra de Deus, deixa a glorificação, para brincar com coisas, para fazer coisas vazias, para chamar a atenção da humanidade e dar em nada. E sabe por que isso acontece? É porque vivemos em uma geração denegada que privilegia a fé, as imagens de esculturas, que abandonam o próprio Deus. Denegar é negar a verdade, é premiar algo que não merece ser premiado. A de idolatria é isso. Então, a partir do momento em que se nega a Deus, em que vamos fazer essa denegação, palavra teológica, e começa a enfatizar, começa a se curvar, começa a dar ênfase às coisas materiais, às coisas de madeira, de pedra, de gesso, de ouro, vai terminar dentro ali do livro do profeta Zacarias, Malaquias também, que diz que não ficará ramo nem raiz, vai ser tudo queimado. Mas a Bíblia diz que a nossa alma nunca morre, vai ser queimada, renovada. Então o que eu quero dizer é que a maioria das igrejas, especialmente as que são praticantes da idolatria, não estão formando Cristo nos seus membros. As igrejas não estão formando Cristo nos seus membros. Daí o motivo pelo qual eles estão procurando uma rota de fuga, porque se os membros das igrejas tivessem Cristo, não precisava de A, de B, de intercessor, intercessoras que a Bíblia não faz citação, que a Bíblia não credencia, porque só há um nome, o qual foi dado no céu, na terra, o nome de Jesus. Não estão gerando Cristo nos seus membros, mas estão gerando
idólatras que correm atrás de imagens de esculturas. As igrejas estão formando idólatras que correm atrás de pastores como se eles fossem super-homens ou super-deuses. As igrejas estão formando idólatras que pagam para ouvir um cantor gospel, para ouvir uma banda gospel. E no meio daquele show que diz gospel é sagrado em inglês, é um termo muito usado pela comunidade evangélica. E no meio daquele lambazé, como dizem os nossos irmãos da Assembleia de Deus, lá no meio eles dão uma meladinha com o evangelho. Estou aqui porque Cristo me salvou, aí que eu fiz isso no meu ministério e começa a conversar besteira. Então não é um evangelho genuíno. A verdade é que estamos formando idólatras. E quando a gente fala idolatria, vou pedir licença para dar um pequeno exemplo, não vou ser contundente nem taxativo, apenas o exemplo é pitoresco, o exemplo do dia a dia, rotineiro. Quando nós falamos em idólatras, muitos crentes apontam logo para a igreja católica. A católica é idólatra, são palavras que diz, não estou citando, estou dando exemplo. Mas estamos vivendo os piores dias da igreja, tal qual foi na época de Noé, tal qual foi na época que Jesus chegou, que a humanidade estava na plenitude dos tempos. Porque estamos vivendo uma geração de crentes fracos, doentes espiritualmente, que apontam o dedo sujo para as outras religiões, mas deixam o mal acontecer. Quando alguém começa a trabalhar em fatos, uma coisa mostrar, eles se escandalizam porque é o falso puritano. Vive apenas de lembrança, de metodologia, de coisa, porque Lutero, porque Calvino, porque Zwinglio, porque Knox, grandes homens que deixaram a sua contribuição. E você, o que tem feito para revolucionar o evangelho? E você que não é evangélico, que é idólatra, o que tem feito para revolucionar a sua vida, digo espiritualmente, para gerar Cristo no seu coração? Porque cobramos da liderança, cobramos dos pastores, dos missionários, mas não temos feito nada. E a prova do que eu estou dizendo agora para a minha comunidade evangélica é que no dia 19 de março, eu lembro como hoje, quando a minha secretária do Vanil Neri chegou na Secretaria de Educação naquela época, um ano atrás, disse todo mundo para casa, isolamento social, distanciamento social, porque a Covid chegou e a ordem é essa. Lembro-me como hoje. E no dia 19 de março de 2020, do ano passado, nós nos isolamos de todo para não adoecer, para não morrer. Foi um colapso na humanidade por causa da Covid-19. Distanciamento social, lockdown, fecha tudo. As igrejas começaram a brigar, as igrejas evangélicas, lutar para abrir, porque ser pastor evangélico é um meio rentável, é uma forma de ganhar dinheiro, não estavam preocupados com almas. Ficou aquela luta, aquele vai não vai, igrejas abrindo as escondidas. E entre outubro e novembro de 2020, as coisas começaram a normalizar. A doença estava, mas começaram a dominar, começaram a criar método, uma coisa e outra para viver com a doença. As igrejas foram reabertas. E agora vem um questionamento a respeito de gerar Cristo. De lá para cá eu não tenho visto muitas coisas. Cadê as pessoas se convertendo ao Evangelho? Porque em toda crise que a humanidade passou, em toda perseguição que o cristianismo passou, no ano 64 de Jesus Cristo, Nero matava cristão, perseguia cristão, pegava no seu palácio, o cristão botava em fogueiras vivas, jogava dentro do fogo, jogava para os leões pegar. O livro de história de Flávio Josefo conta, botava naquele labirinto, ficava de cima olhando os leões
comendo os cristãos. Quanto mais matava crente, mais aumentava o número do cristianismo. Quanto mais perseguia crente, mais havia força, havia sinceridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, havia perseguição naquela cidade, Paulo estava com tudo. E o cristianismo crescia porque a igreja primitiva estava pregando, estava vivendo o evangelho. E hoje nós sofremos uma grande perseguição, não das autoridades competentes, não de uma religião A nem B, mas do próprio sistema, do próprio contexto, ou seja, da Covid, fechando igreja, onde os crentes ou os católicos, ou quer que seja que vivam, digo isso com os católicos porque dizem ser, eles professam o cristianismo. Então estou falando para cristãos. Não tem feito nada para o crescimento do evangelho. Quando faz alguma coisa, está melecado de idolatria, está melado, está sujo, está corrompido, está deturpado, porque quando se tira Cristo da preu, a coisa não funciona. Quando deixa de adorar a Cristo para botar outras coisas, não funciona, não dá certo. A Bíblia diz, o próprio Deus, a minha glória não darei a outro, a minha glória não darei às imagens de esculturas. Mas não tenho visto pessoas se converter, não tenho visto o avivamento da igreja, não tenho visto aqui na minha cidade os grandes pastores das grandes igrejas. A igreja tal é a maior, é a melhor de Alagoas Nova, amém. Eu não tenho visto esses pastores pregando o evangelho, manda um grupinho e fica com a rabichola sentado no domingo à tarde, se preparando para o culto à noite e as almas indo para o inferno. Que cristianismo é esse que não gera Cristo? Dos dois lados. O lado quando funciona de maneira errada e o lado que diz certo não está cumprindo o seu papel. As duas vertentes do cristianismo que nós temos na atualidade. Não veja as grandes igrejas pregando o evangelho. Sai um grupo de crente, muitas vezes perseguido porque o pastor não autoriza eles pregar na rua. Então tem distanciamento social para se pregar no domingo à tarde, na quarta-feira à noite. Tem distanciamento social para não se reunir a aglomerações. Mas não existe distanciamento dentro das igrejas, porque dentro das igrejas se tira oferta. Dentro das igrejas é rentável, tem futuro. E ainda querem dizer que tudo está bem. Estamos passando uma época negra do cristianismo. As pessoas não estão se convertendo. Os que eram convertidos nessa perseguição estão abandonando o seio da igreja. Estão deixando de viver o verdadeiro evangelho. Eu lembro, biblicamente lendo, que Deus pegou o pó da terra, pegou o barro, a Bíblia diz, do barro formou Adão, feito de barro, soprou nas narinas e deu o sopro de vida, o espírito, o pneuma, alma vivente, primeiro homem. Achou bonita a sua obra, tira a costela, faz Eva, cria Eva. Mas se a gente olhar para a conjuntura atual, as igrejas estão fazendo bonequinho de barro também. É lógico que nem um pastor, nem uma igreja, nem um evangélico, nem um padre tem poder de dar vida, de dar o pneuma, o sopro de vida, a alma vivente. Mas tem o poder de levar o Espírito Santo, tem o poder de pregar o evangelho e convencer da justiça e convencer do juízo. Mas o que eu vejo são as igrejas cheias de bonequinho de barro, que não faz nada, que se acomoda, que fica duro espiritualmente, num processo de inanição, não prega, não vive, não evidencia, não ora, não busca. E se tem alguém que
faz isso, está fora desse contexto. Mas como estou falando para a igreja, me incluo dentro disso aqui, e também sou a igreja do Senhor, sou o organismo vivo espiritual de Deus, como todos os cristãos. O cristão tem o poder de dar o sopro espiritual do Evangelho. Está conversando, Robson? Vamos ver se tem. Vamos ver se tem aqui no Evangelho de Marcos 16:15. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, quando se prega o verdadeiro Evangelho, as almas se convertem. Quando se anda no Evangelho genuíno, as almas se convertem. Então, Deus deu o sopro de vida. Deus tornou a alma vivente. Mas nós, evangélicos, nós cristãos, temos o poder de gerar Cristo. Paulo disse aqui, na Epístola aos Gálatas: gerar em vós Cristo. Então é tempo de despertar. Você que é evangélico, que é pregador, continue no seu ministério. Você que não é evangélico, não vive essa vida de miséria espiritual, não vive essa vida de sofrimento, de dor, de desilusão, de desesperança, sem saber para onde vai a sua eternidade. Saber, você sabe que não vai estar na presença de Deus. Saber, você sabe que vai estar ao lado do diabo, porque as próprias obras, seu comportamento, sua índole, assim diz, lá dentro do seu coração. Então vamos abraçar esse ministério, vamos viver o verdadeiro Evangelho, vamos ter uma vida profícua, uma vida de crescimento na presença de Deus, em espírito e em verdade.